Luizinho, uma derrota amarga, mas foram 4 bolas na trave e esse pênalti, não gosto muito de falar escandaloso não, mas pelo que a gente vê nas imagens, de fato foi escandaloso. O que falar dessa derrota, a terceira sob o seu comando, a 4ª seguida do time na Série C? A gente atravessa um momento de turbulência, né? Mas cabe a nós também a gente fazer a análise do jogo, a leitura, né? Ter equilíbrio em cima de um momento difícil e procurar entender como que a gente perdeu o jogo, né? Tem algumas coisas que fogem do nosso controle. A gente tomou um gol muito cedo, claro que muda a história do jogo, e principalmente esse momento de turbulência, né, da parte emocional de ser resiliente ao longo de todo o jogo. Acho que a gente teve um bom discernimento em cima disso, né, teve paciência para poder criar, porque ao natural o Londrina já se fechou desde o primeiro minuto e principalmente depois do gol, né? E explicar uma derrota em cima de 4 momentos claros de gol, que a bola explodiu na trave e um pênalti vergonhoso, porque muda totalmente a história do jogo, né? A possibilidade real de um pênalti ser convertido e a gente fazer 1-1 dentro da partida, de repente o nosso melhor momento no segundo tempo, de posse, não só da posse, a gente criou oportunidades claras para poder fazer o gol, e a bola ela teimosa de bater na trave, né? E aí esse lance do pênalti me tirou um pouquinho do eixo também, até porque foi escandaloso, né? Acho que foi a minha segunda expulsão na minha carreira até hoje. Eu sou um técnico que vou estar tentando ajudar a arbitragem a trabalhar melhor. Então foi um momento difícil em relação a não ter um pênalti, né, para nós, né? Agora, a gente bateu, martelou, e não só isso, né? Ainda fui reclamar com Bandeira e acabei sendo expulso. Com Bandeira não, quem me expulsou foi o Marcel, que é daqui. Enfim, né? É um momento de turbulência, um momento difícil. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando em muito, mas converter essas chances, né? Porque não foi só hoje. Contra o Maringá foi assim, contra o Náutico também foi assim, né? Então é entender bem a derrota e trabalhar melhor para poder vencer o próximo jogo. Luizinho, você é um treinador maturado nessa competição, inclusive tem título na Série C do futebol nacional. A competição desse ano é uma competição que tem um equilíbrio extraordinário. Aquele que der bobeira fica para trás. Sim. Como é que você vê a sua equipe com poder de recuperação num momento como esse? Não, a pergunta é boa. A gente tem que trabalhar em cima disso, de se recuperar, se curar. A melhor cura ou o remédio certo é a vitória, né? Então, como eu te falei, se tem muita coisa para ser ajustada, não tenha dúvida. Até porque a gente perdeu de novo, né? Mas se a gente não estivesse criando, não estivesse rondando o gol do adversário, né? Se a gente não estivesse reclamando de um lance de pênalti escandaloso, seria muito mais difícil. Então, é ajustar melhor, procurar ter um equilíbrio nas fases do jogo, principalmente na parte defensiva, né? Mas dentro dessa colocação sua, eu acho que passa mais pelos gols que a gente perdeu do que pelo gol que a gente tomou, né? Então, é melhorar isso, ser mais eficiente, mais competente nas finalizações, né? E obviamente também se ajustar melhor defensivamente para a gente poder voltar a vencer. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. A minha pergunta, na realidade, é quase uma afirmação em relação a certos lances que acontecem durante a partida. Quando acontece com o adversário uma bola parada na intermediária, eles sempre tentam um cruzamento na área e quase sempre, quando não sai um gol, sai um lance de perigo. E uma coisa que irrita o torcedor, e me irrita, que eu sou repórter e sou torcedor também,
é que quando acontece a mesma coisa com o Confiança, o Confiança tenta sair por uma jogada ensaiada, que a gente percebe que de ensaiada não tem nada e nada acontece de perigo para o adversário. Eu sei que talvez não seja culpa sua, mas o que fazer para que os jogadores entendam que é muito melhor criar um lance de gol do que tentar sair jogando e dar a bola para o adversário, e muitas vezes esse lance cria um lance de perigo para o adversário. 90% dos gols, eles saem geralmente pelas laterais. Tem estudos em cima disso, né? De bola parada também, né? A gente tomou um gol dessa maneira, só que todos os lances que a gente criou também foram pelos lados, né? Com boas jogadas, com triangulações, enfim, do que se trabalha e muito dentro do futebol, né? A questão da bola parada a gente tem que melhorar, criar alternativas que a gente possa ser mais eficiente à frente, né? Mas o primeiro gol que a gente tomou foi um lance que a gente teve a possibilidade de cortar também e a gente não conseguiu tirar ela de uma zona de tiro, né? Então, semana um pouco mais curta, mas a gente vai trabalhar em cima disso, em cima dos vídeos para poder se corrigir e, obviamente, montar uma boa estratégia, né? O próximo adversário joga na quarta-feira, a Copa do Brasil. Então é estudar bem o jogo deles, a forma que eles vão jogar. A gente precisa voltar a vencer urgente. Então é uma semana para a gente trabalhar bastante. Luizinho, a gente viu um time no início muito modificado, né? Sem o lateral esquerdo, que era titular, sem o Luiz Otávio, o Fábio não estava, e aí o Vitinho, que é meia de origem, que já jogou como centroavante, jogou como primeiro volante. Essas mudanças foram para dar o que a gente costuma falar, dar um choque ali de realidade nos jogadores? Não, também, e mérito, né? Claro que vocês não estão no dia a dia, né? Então tem algumas coisas que às vezes não vão entender bem, mas passa por isso, né? De a gente criar condições de todo mundo estar disposto a trabalhar no dia a dia, é muito importante, porque eu sou muito do treino, porque você vai subir a régua, né? A gente conseguiu fazer isso dentro do... Apesar de, sim, tem algumas colocações que já são rotineiras em cima de uma derrota, né? Mas o nível de intensidade do treino a gente aumentou, né? A equipe vem... Hoje fez um jogo físico difícil, mas respondeu à altura, conseguiu se impor, trabalhou dentro do campo do adversário o tempo inteiro. Tirando esse lance do segundo gol, a gente conseguiu até... teve um lance anterior que a gente correu o risco, mas conseguiu ter um bom controle do jogo, né? E sempre chegou fácil à frente ou com boas oportunidades de fazer o gol, né? Então, dentro das ideias, o Vitinho, que já jogou até de falso 9 aqui, mas fez um jogo muito bom como um primeiro volante, tem dinâmica, tem um poder físico que me agrada para poder a gente levar a bola para um segundo momento, né? Que é jogar dentro do bloco, que é difícil, né? Muito mais fácil você fazer um jogo como o Londrina fez. Veio para ser reativo e fez um gol no começo, no bate-rebate, né? E no final do jogo, no desespero, na questão de a gente tentar de todas as maneiras chegar ao gol de empate, né? Então, tem a meritocracia para poder trabalhar e a gente vai insistir em cima disso, né? Trabalhou bem, vai ganhar minutos para poder chegar à frente. Mas o que mais precisa a gente se entender é esse momento emocional, né? E reagir. Tem o pós-perda que eu cobro muito em cima do dia a dia do treinamento, mas a gente precisa reagir na questão de pontos, principalmente construir uma vitória que nos dê condições de poder pensar mais adiante, né? A vitória hoje nos colocaria a 3 pontos do G8. Agora fica mais difícil? Fica, mas a gente tem que trabalhar para construir essa primeira vitória e depois ter mais tranquilidade na sequência. Luizinho, sobre a questão dos corredores, tanto direito como esquerdo,
as combinações. Por algumas vezes eu vi até o Valdir reclamar do não recebimento da bola. A preparação da jogada, tocado para o Camarão e ele aguardando para receber no lançamento e não recebia. O conhecido facão, como a gente conhece. Né? Pelo lado esquerdo a mesma coisa não está funcionando dessa forma. É um fato a ser trabalhado, mais aprimorado ainda por isso. Eu falei justamente isso no intervalo, né? A gente melhorar essa combinação pelos lados, né? O jogo passava muito por ali. É óbvio que quando você tem um controle do jogo com a posse, o adversário ele vai compactar seu time e vai dar os corredores como um delay para poder depois balançar as linhas e fazer a marcação. Mas era por ali foi por ali que a gente construiu. Faltou isso, sim. E foi uma das coisas. Eu estou rouco também de gritar com a arbitragem e de gritar com o Camarão para poder ter uma combinação principalmente com o Valdir, né, de ter um meia que possa fazer a triangulação, a gente achar o terceiro homem. A gente teve boas oportunidades por ali, algumas que a gente construiu, a gente chegou numa condição de cruzamento, mas é um ponto para a gente melhorar, de ter uma combinação um pouco melhor. Bem, o Confiança, o senhor fez uma modificação tática, o senhor estava jogando no 4-4-2 e hoje jogou no 4-3-3, dando assim, de certa forma, um nó tático no técnico adversário, uma vez que certamente ele não esperava que o Confiança fosse no 4-3-3. E eu queria saber do senhor o seguinte: foi o esperado? Foi abaixo do esperado? E fora isso, eu queria dizer o seguinte: o Confiança, ele não é ostensivo, ele é passivo. Ele espera o atacante dominar a bola, armar a jogada para depois chegar à defesa para tentar neutralizar. Não seria essa a fórmula para o Confiança conseguir o sucesso, sendo mais ostensivo, não deixar tanta liberdade para os atacantes adversários? Eu acho que a gente fez uma boa marcação até em relação a isso. Hoje é uma formatação um pouco diferente, para a gente ter um pouco mais de velocidade pelos lados, num 4-3-3, né? No jogo anterior a gente trabalhou diferente, num 4-4-2, mas ambas as partidas a gente criou muito, né? Então, indiferente do sistema, o mais importante é a gente criar opções de poder chegar bem à frente. Isso a gente fez, né? O que a gente precisa é converter essas chances em gol, e passa muito por isso, uma escolha melhor, um passe melhor, né? Uma finalização um pouco melhor, porque a gente está criando. Então, trabalhar melhor isso, né? E criar subsídios que os atletas possam ter um entendimento melhor e uma tomada de decisão um pouco melhor.